boa tarde, salve galera. Estamos aqui para mais um episódio do Projeto Funk SP Podcast. Hoje estamos com a Ruby Amara, coordenadora de políticas públicas do funk, né? Uma mulher assumindo essa coordenação é uma honra, né, para nós mulheres. E fala um pouquinho aí, estou sabendo que você tem a história do seu livro, do Projeto Colmeia. Conta um pouquinho aí. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Lília, pelo convite. Bom, a gente conversa tanto fora dos bastidores que chega que a câmera a gente não sabe nem o que dizer. É verdade. Mas sim, a gente... A caminhada política e a caminhada dentro do funk de política pública vem mostrando várias coisas, né? Tanto o livro quanto o Colmeia, todos eles passam pela integração do funk. E ser a coordenadora de política pública do funk, assim, de São Paulo, a primeira que aconteceu no Brasil e no mundo. Sim, A gente começa a entender depois de um tempo, assim. Agora vai fazer um ano, né? E em outubro, dia 2 de outubro, a coordenação ela começou a existir. E a partir daquele momento, quer o pessoal queira ou não queira, ou foi antes tarde do que mais tarde, a coordenação ela existe, né? Isso E a mesmo. gente está aqui para falar que a gente já fincou um trabalho dentro da história, né? Isso é surreal, né? Porque quando se fala de funk, por conta da criminalização dele, mostra que nós mulheres e podemos estar lá dentro do funk, Sim, podemos mostrar nosso trabalho e sim. colocar o trabalho do próximo, né, em prática. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, como que foi Sim. fazer. Então, o livro, ele é Rubiana Batida da Periferia. Esse é o seu, tá, Ah, gente? Esse é o obrigada. Eu ganhei o dela. livro. Depois ela vai autografar, eu mostro para vocês. E, na realidade, em 2019, eu fui selecionada junto com a Sanofi, que é a BNDES, que são empresas que trabalham para grandes marcas, né? Então, tipo, Neosaldina e tal. E aí era um projeto chamado Biografias Colaborativas. E eu fui selecionada, né, por uma indicação da época da Baticu e tudo mais. E aí eu fui selecionada entre 5 pessoas que ela indicou uma história empreendedora. E, e aí a gente cria várias coisas, né? Vou te dar até um spoiler que eu acho que quase aí vai ser gravado, quase ninguém tem. Quando eu fui selecionada, eu pensava que eu tinha sido selecionada por conta da história. A gente sempre pensa que tem, ai, nossa, não sei o quê. E, na realidade, a que me biografou, né, a escritora, me selecionou da realidade por conta da minha idade. Você acredita? A gente tinha a mesma idade. Nossa, que da hora. Não foi um critério do que você fazia. Não, porque assim, as histórias de pessoas empreendedoras de periferia se tem assim, meio que desde o começo da criação do Brasil, assim, né? Principalmente Sim. da ideia do criar um negócio e tudo mais. Na época, ser empreendedora social não era uma coisa que todo mundo se falava. Se entendia, uma parte acadêmica entendia, Sim. mas não era todo mundo que comentava sobre isso. E eu sempre tive isso no meu discurso, né? Sempre tive isso no meu discurso. Eu sempre quis algo que me trouxesse independência financeira e em questões saudáveis, né? Então, assim, abrir a empresa foi isso. Então, assim, eu tive a possibilidade, quando eu me formei, de entrar numa grande empresa ou abrir a minha. E naquela época eu abri. E estando em Cidade Tiradentes, naturalmente, um dos poucos lugares que se faziam dinheiro independente num bairro pobre era o funk. Então, eu fiquei conhecida por um bom tempo como assessora de MC. Ai, que da hora. Então, eu entrei na Funk TV, né, que foi o lugar que me ensinou a fazer roteiro, me ensinou a escrever, a entrevistar os MC, porque ninguém entrevistava. Né? Então, assim, mas eu sempre fui produção, né? Assim como você. É mais atrás, né? Não é do flash, é mais para trás da câmera, olhar como Não funciona. funciona. É assim. E as pessoas criam, né, na cabeça fantasias de quem pode e quem não pode parecer com funk, o que é o funk na sua concepção e tudo mais. E, na realidade, eu sempre fui uma pessoa que sempre curtiu funk exatamente assim, né? Então, tipo, não se tinha o estereótipo de que se pensava de alguma mulher que poderia trabalhar com funk.
E esse estereótipo também é criado, em sua grande maioria, estruturalmente por homens. Então, assim, você não combina e tal. E nunca me importei muito, porque eu sempre fui jornalista, né? A ideia era escrever e colocar dentro do espaço. E aí eu fiz, no mesmo momento que eu estava fazendo a assessoria do MC Cauã. Ah, Foi que a legal. primeira matéria positiva do Cauã. Ah, já que ela tem um contato, vamos chamar a mãe do Cauã aqui pra trocar uma A dona ideia. Nalva, Vamos chamar a dona Nalva. beijo. A gente precisa sentar pra almoçar. Trazer ela aqui, porque ela tem muito a falar, muito a agregar. Não, e a dona Nalva não. A dona Nalva, e não é à toa que as coisas se ligam, né? Porque, querendo ou não, foi uma mulher que me contratou, né? Então, assim, eu tive uma passada assim, muito grande pelo Montanha e o JC. E aí eles me apresentaram dentro do mercado, eu perrecava, principalmente Montanha, que eu conversava muito com Montanha na época, sobre que pô, não tô me escutando, blá, blá. E aí ele entendia o mercado e me colocou dentro desse mercado. Então, obrigado, né? Foi eles que me colocaram mesmo dentro do mercado do funk até hoje. Sempre tem um que fala assim, não, aquela mulher merece um olharzinho Assim, especial. Sempre tem, Né? sempre tem. No mundo machista que vivemos, né, que a mulher socialmente não tem a fala que tem, né? Você conseguiu mostrar para aquele cara e ele te apoiar, você ter um apoio nele ali. Sim. E conseguir estar onde você está hoje. E é isso. E é isso. E a gente avançou e tudo mais. E aí, logo em seguida, eu me entendi como empreendedora, mas quem me deixou com noção de sucesso no sentido de superação e tudo mais foi o mercado do funk. Não foi nenhum curso do Sebrae, nenhum curso de alto escalão, apesar de eu ser acadêmica também, mas não foi. Assim. Sua formação é jornalismo? Eu sou jornalista. Ai, que chique. Eu sou jornalista, assim. Não sabia que você era jornalista, achei que você era produtora de gestão de projetos, alguma coisa assim, né? Porque, não. né, vem... Eu sou jornalista, já fiz o meu mestrado ali de orientação dentro da USP, né? Ah, que da hora. Já, acho que, nossa, faz tanto tempo, parece outra vida. E o povo, quando fala que você é jornalista, estando no funk, você sente um impacto assim? Bastante, bastante. Porque primeiro que teve ligação de eu ser jornalista e estar dentro da Funk TV, porque ali eu gravava as histórias do MCs. Então, assim, a gente, né, vê os MCs bem magrinhos, assim, depois. Agora é tudo careca, igual a gente tá. Careca, gordo, barrigudo. Poucos que mantêm o mesmo nível, outros, né? Ou então ficar tudo bombado, tudo... bombado. Quem é esse cara? Eu não conheço. Você fica assim, livinho, super magrelo, né? Gente, livinho, era só cabeça e corpo, mas nada. Então, a gente foi muito da hora, foi muito legal, assim, é uma fase muito boa, eu gosto muito de lembrar. E aí, naturalmente, então as coisas foram muito naturais, assim, comigo, assim. Claro que eu corri atrás por alguns princípios, então, assim, eu não estava em qualquer empresa, eu estava numa empresa que acreditava nos potenciais do funk, mas, para além do funk, tinha outros potenciais. Então, tipo, acreditava no social muito forte. O Jota e o Montanha, eles sempre acreditaram no social. Fizeram outro tipo de recorte. Então, eles fizeram um recorte... Pô, esses meninos que estão começando a ter dinheiro, têm família. Então, quando teve a questão do Da Leste, né? Sim. A única empresa que tinha imagem de alta qualidade, porque gravava com alta qualidade os MCs, era a Funk TV. Então, assim, eles tinham outras preocupações, né? São duas pessoas que vieram do movimento hip-hop, do movimento do samba, vieram do movimento negro. Então, assim, a empresa já era diferente na época, né? Então, a empresa e os seus compositores já eram diferentes. E, sim, eles entenderam, eles foram um dos primeiros a apanhar com o funk, quando saía, lembra do começo do hip-hop? Ele foi um dos primeiros a falar assim, porra, vocês largaram o hip-hop, não sei o quê. Abandonou o barco, né? Esse tipo de coisa que a gente acaba escutando, infelizmente, né? E agora não, agora você vê essa inserção, assim, a questão do trap, a questão do outros ritmos, e agora o funk tá tão importante, tá tão rico também, que a gente tem que falar desse poder econômico gigantesco, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com funk, a parte mais legal era que eu tinha, sei lá, 20 mil projetos. Já tinha trabalhado, fui presidente de alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome do cargo certo, mas assim,
A Reafro me passou, fui coordenadora específica da Reafro, né, que era uma rede de afroempreendedores. E aí, o que trouxe luz, assim, o que trouxe visão para todas as outras coisas que eu fazia foi o fato de eu falar que trabalhava com funk. Então, eu chegava assim, o pessoal fazia umas caretas, assim, tipo, você trabalha com funk? Funk. Mas você tem dinheiro. Nem tinha, às vezes, mas... o mostrar, né? Mas falar que se trabalha com funk já dava... A pessoa já saía com a sensação assim, nossa, você tem dinheiro. Então, essa autoestima empresarial de periferia, que é uma questão de que todo empresário de periferia, que hoje é um empreendedor social ou não, passa direto ou indiretamente pela essa autoestima que o funk traz também. Sim. Então, assim, o Superação hoje, para mim, é uma ostentação sem culpa, sabe? Sim. Porque se você olhar os clipes, os recortes que hoje eles estão fazendo, é o mesmo recorte que a gente viu na época da ostentação, só que naquele momento, tudo dá para você estudar a economia através do funk, dá para você fazer tudo através do funk. Naquele momento, a gente tinha uma ascensão econômica de crédito, muita gente ganhava até 3 salários mínimos, começou a ter acesso a crédito. Então, o funk, ele pegou e mostrou através, principalmente o funk de São Paulo, o G3, amigo meu. É muito legal. Eu vou trazer ele aqui. Vou trazer ele aqui pra gente conversar. É muito legal hoje, né? Você era fã dele? Eu era fã dele, né? Eu terminei uma reunião super legal, acabou a reunião e tudo mais. Aí no final da reunião eu falei, não, eu preciso da foto do Beck Jim e o G3, os dois juntos. Eu falei, eu preciso dessa foto, que eu tenho, sei lá, 15 anos, nem lembro quanto tempo, enfim. Mas é isso, assim. Então a gente tem, assim, a questão econômica da ostentação ligada também com a econômica do Brasil, sabe? Então, e aí hoje a gente tem o quê? Uma entrada do hip hop, uma entrada da música urbana, não culpa de ter dinheiro no sentido do viver bem. E aí você... De eu lutar e estar ali. Está ali. E aí você parte pelo princípio da superação, que vem ali, o DVD do Hariel, mas você vê partes de alguns MCs como Neguinho do Cacheta, falando da ideia da superação também. Então você vê que a gente está sem culpa hoje. Sim. De ser o que é. E politicamente, a gente também tem coisas para resolver, né? Política, quando eu digo política, não é só política partidária, né? Mas política pública, né? O diálogo, né? Entre o que a gente fez uma comparação, né? O funk, ele nasceu lá no Rio. Ele veio para São Paulo. Por incrível que pareça, você está no berço do funk aqui na cidade de Ademar, onde aconteceu os primeiros bailes funks de São Paulo. Depois começou a polarizar, né? Aí veio o boom do Da Leste. Aí muitas falam aqui na Da Leste, não. O Da Leste foi um MC de São Paulo que fez o boom. Sim. Porque todos estavam naquele caminho, naquela luta, que nem você falou. Mas o Da Leste foi o que, explodiu lá. Então, poderia ser Da Leste e honrar a quebrada dele. Virou Da Leste. Aqui, os bailes aconteciam e a primeira vez que eu vi um MC do Rio foi aqui no baile da Vila Inglesa, que é aqui perto da subprefeitura. E é muito engraçado que hoje o poder público bate no baile, mas o poder público ajudou esse baile a acontecer. Porque esse baile acontecia de sexta, depois ele foi sexta e sábado, aonde o poder público emprestava o palco, sim, a tenda. Eles carregavam no meio da avenida para o outro lado da rua, que o baile acontecia aqui, e começou. Então, isso foi um momento de transição que aquele baile que aconteceu aqui polarizou em outros lugares. Uhum. Né? Isso é a história que eu conheço do funk aqui em São Paulo, aqui, que nasceu aqui. E a primeira vez que eu vi um MC foi lá. Né? Eu vi o Menor do Chapa lá, eu fiquei assim, nossa, o MC nunca tinha visto. Tal. Porque ele veio pra cantar lá. E nós temos também os relíquias daqui, da quebrada, que a gente tem MC Tartaruga, o primeiro MC que gravou um DVD, ele mora aqui no São Jorge. A gente tem MC Torinho Digão, que é lá da Vila Inglesa mesmo. Então, assim, o funk mostrou, eu acho que ele veio pra mostrar pros primos deles mais velhos, o rap e o samba, que é possível, que nem tudo que você falou aí, subir
de Sim. patamar de vida, vencer, né? Não é a favela venceu, gente, porque isso aí eu não Isso é outra concordo. coisa, Isso é uma outra outra coisa, história, a gente é não tá outra preparado pra coisa. essa conversa ainda. Mas acho que é subir, né, e mostrar, né? E hoje, o que eu tenho uma dúvida, assim, pra esclarecer com você. Hoje, você passou por tudo isso, né? Tá hoje na coordenadoria do funk, onde era uma política pública voltada para a igreja, da secretaria, voltada para classe média alta, para o centro, para lá. Como que é hoje você estar ali dentro, ocupando aquele espaço que nós sabemos que é retrógrado, muitas pessoas ali, né? Mesmo que hoje, graças a Deus, tem muita juventude trabalhando lá, jovem monitor, mas é fechado. Sim. É muita coisa que você toma um não e você tem que ir alguém superior para poder tomar um sim. E como que é você, Rubi Amara, estar ali naquele espaço? Aquele espaço... Bom, primeiro que eu devo muito a Aline Torres, né? Quando a Aline virou... Eu acredito muito em liderança, por exemplo, né? E aí eu vi que a gente ia ter a primeira secretária preta. E aí a gente ultrapassa a questão da representatividade. A pessoa confunde com ser totalmente militante ou não. Eu acho que são coisas diferentes. Então, assim, ela passa pela questão de ser uma representatividade. E representatividade é uma coisa que você carrega quando nasce. Você precisa disso. Você carrega. E isso não é discutível ou variável, ou ninguém pode tirar de ter. É uma coisa que já se tem, assim. E aí eu fiquei pensando, uma mulher nova, e com um histórico político de mais de 12 anos, nem sei quantos anos ela tem, mas com certeza mais de 10 anos no espaço público. E aí, você fala, nossa, tão nova assim, né? Como que conseguiu? E aí eu fiz questão de ir atrás dela. Tipo, olhei, assim, já tinha outros convites, outros políticos me enxergaram num determinado momento e tal, babá. Mas no caso da Aline, em especial, fui atrás dela, porque não é comum, não é todo dia que você acorda e você fala, nossa, tem... Tanto que eu acho muito louco, né? A gente tem vários secretários, várias coisas, mas quando você barra na questão de representatividade, você só consegue lembrar de um secretário. Então, o que ela fez foi meio que genial, assim. E como ela tem um recorte cultural, político, olhado para a periferia, naturalmente, as coisas, quando eu faço esse processo natural, é real, naturalmente ela ia pensar no funk, né? E aí, assim, por quê? Porque ela é uma pessoa que veio de Pirituba, ela é uma pessoa que sabe que a molecada tá escutando, ela já lidou com o funk antes de entrar na secretaria, quando se tornou secretária, contratou o pessoal do funk, então era uma coisa natural de criação mesmo, de fato. E aí você barra em processos burocráticos Sim. que tem que acontecer também, porque você tem que entender que quando você muda uma estrutura burocrática, ela não se dissolve do dia para a noite. Não. Então, ela demora. E aí, quando você está passando fome hoje, talvez vocês não entendam o processo que vai acontecer depois. Mas o fato é que a gente trabalha para ninguém ter mais fome. Então, é isso que eu sinto hoje dentro da coordenação, assim. A coordenação é você explicar pro pessoal o quanto que é importante uma coordenação de política pública do funk, o quanto que foi insistido, pensado, trabalhado, brigado em determinados momentos para que isso existisse. Sim. E assim, e quem é que comprou a briga? Assim, então tem fatos históricos que não pode ser simplesmente passado pelo rodapé, né? E é isso que acontece quando a gente entra na história, né? Então, a Aline entrou na história e, naturalmente, na prática, porque é isso que é importante. A gente tem que... Acredito muito em liderança na prática, mas demais, assim. Demais, assim. Na prática, ela chamou uma mulher preta e tal, uma mulher de bastidores do funk. Não é uma pessoa que... Ai, nossa, a Rubi Amara, não sei o quê. Não, é uma pessoa de bastidor, Ela assim. podia ter chamado uma pessoa, né, usando a sua branquitude, uma pessoa que está mais, assim, dentre a classe média alta para dentro do funk, mãe de algum MC, que talvez não tivesse o mesmo desempenho que você, ou também tivesse, mas eu vi que ela acreditou muito
no seu potencial, que Sim. ela falou quando esteve com a gente aqui. E eu vi, eu como coordenadora do projeto, absorvi isso dentro da Casa de Cultura que não existe daqui, né? Sim. Foi, assim, um projeto que era gigante, ele ficou pequenininho, e aí a gente se adequou, entrou na Casa de Cultura, porque houve uma abertura lá dentro da secretaria. Né? E aí foi muito gratificante essa parceria, tanto para nós, do projeto, né? Quando eu falo nós, eu sou coordenadora, mas eu não faço nada sozinha. Né? E, assim, foi muito genial isso. Né? E hoje, o que eu queria saber um pouquinho mais de você? O que você espera daqui para próximos anos, né? Da coordenação, o patamar que está, por exemplo, hoje tem o Dia do Funk Nacional, que é dia 12 de agosto. Nós temos o dia estadual... 12 de julho. 12 de julho, isso, desculpa. Tem o dia 12 de julho, que é o dia do funk, e tem o dia 7 de julho, que é o dia estadual do funk. Né? Temos duas datas diferentes, com o mesmo propósito, porque a gente perdeu um cara que foi genial desde o seu velho, o cara mais velho, escutava ele até um molequinho mais novo, e entendeu o que ele cantava, né? A gente não pode negar isso, que veio através dele, né? Do MC da Leste. E você hoje, observando o que está acontecendo no cenário dentro da secretaria, que, lógico, você não vai poder falar coisas lá dentro que a gente entende isso, que esse é o cara que está em jogo. Mas, enfim, o que você entende e tem aquela meta, assim, não, eu consigo, dentro do meu lugar, colocar isso na cabeça deles e entender que isso é política pública. Bom, primeiro, a gente começa com o básico, né? Começa pelo começo. Então, o que o pessoal entende o que é uma secretaria de educação, desculpa, de cultura, né? A gente antes estavam em outras secretarias, a de educação, a de direitos humanos, a secretaria de igualdade racial, passamos por ela também. E aí, por que não estava desde o começo numa secretaria de cultura? Então, a gente precisa entender porque as pessoas não entendiam que era uma questão cultural. Então, assim, quem foi que entendeu isso? Então, a gente passa por um processo, assim, de tempo mesmo, né? Então, quem entendeu que é uma questão cultural o funk, né? Tem a questão social? Tem, mas é o que mexe com todas as outras estruturas. Mexe com a prefeitura como um todo, né? Então, a gente mexe com segurança pública, né? Mexe com várias outras questões. Mas o fato é que o funk é cultura. E esse processo de negação do funk ser cultura foi que não fez a gente chegar antes na questão cultural, porque se tem, sim, um imaginário que a cultura é elitista, né? Então, assim, a gente tem esse lugar, né, hoje, o samba é cultura, sim, mas o samba passou por um processo que não foi filmado uma telinha de Instagram. Então, se fosse, a gente já saberia como... Apanhar igual ali, né? Apanhar igual e tal. Então, é isso, assim... lá dentro, e aí lá dentro você começa a fazer o básico. Então, você começa a falar de outras coisas que não é confortável dentro do funk. E quando eu falo que não é confortável, é o seguinte, assim, a gente entender como que o morador, de fato, lidar com a questão de, por exemplo, do fluxo, né? Sim. Então, foi a primeira vez que eu participei de uma reunião que estavam os moradores. E, assim, me chocou demais uma história, tipo, de uma mulher X, sim, e ela se dograva, né, para dormir. Então, ela não se dograva sozinha, tipo, era ela e o filho dela, para ela conseguir dormir com o barulho do fluxo. Com o barulho do fluxo. Então, se a gente for falar de mães de periferia e mães do funk, mas essas mães também são mães, então a gente tem que colocar dentro desse lugar de discussão e tal, para a gente achar uma solução junto à sociedade. Porque se você perguntar, e aí pergunta rápida, todos são unânime de achar, todos acreditam hoje que o funk merece um espaço, em qualquer lugar de periferia, que você vai, que é onde está a grande questão. Sim. Todos acreditam que o funk tem que ter um espaço. Aí, a adequação desse espaço, sim, cabe hoje a gente do poder público. Então, eu acho muito, por ter participado dessa construção que foi o Funk SP, que esse diálogo, você também participou na época, né?
é que deve ser feito muito mais, né? Não é só... Que nem eu assisti o vídeo do Rariel, né? Que ele falou, e, assim, concordo nele nesse ponto. O diálogo do poder público tem que estar constante dentro da favela, não só em ano eleitoral. Tem que estar todo ano. Todo ano. Todo ano. E, assim, o olhar de você olhar para aquela coisa que te incomoda e se colocar no lugar do outro. Sim. E assim, o funk tudo é muito, né? Tudo Sim. é muito, tudo é muito. Tudo do funk é muito. Então, a gente já estava, assim, por exemplo, a criação da coordenação, essa questão do tempo, eu acho muito importante. Principalmente, é que a juventude quer tudo para ontem. E essa juventude de agora quer mais ainda. Mas não foi num dia para o outro que a coordenação existiu. Não. Sabe? Teve uma luta muito antes disso. E, assim, e sim, alguns fatores principais, como ter uma secretária com olhar para a periferia, criar uma portaria, criar a virada cultural do pertencimento. Gente, isso daí não se tinha antes. E se tinha, era no outro lugar, era uma outra coisa. Não é assim, do jeito que está, não vai. Daqui para frente, é só falar igual os meninos, é marcha, só progresso. É isso mesmo. Não, mas daqui pra frente, assim, tá asfaltado, sabe? Dá pra ir, né? Daqui pra... não tem saneamento básico, não tem água, mas não tá mais mato. Entendi. Já não é mais aquela rua de terra que não dá pra passar quando chove. Exato, não tá mais mato. Quem entrar e que se ficar, ou o que ia acontecer daqui 5 anos dentro da coordenação de política pública do funk, não tá mais sem nada. O mato já foi capinado, sabe? A gente discute as coisas que vão ser difíceis de falar. Assim, eu adoro escutar. Eu aprendi uma vez com a Mafuane que você tem que escutar, principalmente quem pensa muito diferente de você. E eu sigo todas as pessoas que pensam diferente de mim. Politicamente, ideologicamente, mas Sim. todos principalmente dentro do funk. E o mais louco, assim, que eu vejo, ainda é um processo estrutural mesmo, é um processo estrutural mesmo no qual a gente foi colocado. O mais louco é ignorar avanços dos seus mesmos. Então, assim, tem que ter crítica? É lógico que tem que ter. Tem que ter algumas observações também. Mas também não consegue falar quando o bagulho é bom. Não admite, né? Não. Você fez uma coisa boa, tá legal, obrigado. Não tá. Então, assim, eu faço questão de falar de todos os projetos que a gente passou e passa. E eu falo só a questão positiva da pessoa, inclusive para a pessoa entender que tem coisa positiva acontecendo. E também sinto muita falta hoje, estando no poder público, de real. O que eu mais sinto falta é as pessoas falando de temas difíceis. Falando do quanto influencia o funk, a estrutura do funk, dentro de temáticas como temáticas de drogas, como temáticas sociais, que é as que eu acabei de falar, sobre moradia, sobre temática. Então, assim, eu sinto falta, sabe? Assim, dizer que hoje o funk é cultura, é economia, é social, é isso. Quem não aceita isso, na realidade, está uma questão preconceituosa. Então, sim, é isso. É mais problema do outro nesse local, quem não consegue aceitar. Mas é aquilo, né? Você não deixa de ser da origem que você veio. Então, assim, eu vou ter que lidar com o preconceito racial o resto da minha vida. Sim. Então, o funk, ele vai ter essa origem de todo mundo que tiver dinheiro dentro do funk. Ou às vezes não tem, ou às vezes eu costumo falar de verdade, assim, até para pessoas próximas, que é hipocrisia. Por que a hipocrisia? Porque toda festa começa com a musiquinha tranquila, bonitinha. Depois... Nego só vai levantar da cadeira para dançar quando toca um funk. E não interessa se é a Anitta, se é a Ludmilla, seja quem for. Se for. Né? Assim, 2 mulheres hoje aqui conversando sobre funk, eu acho que é surreal. É verdade. Né? Porque deveria ter um homem aqui para falar, porque sempre é assim. Não, e né? sempre tem. E assim, completamente fora do estereótipo que as pessoas pensavam, Sim. né? Que, não, você pode falar, mas enfim. Eu gosto de olhar hoje, né, para você lá na secretaria e de verdade falar assim, ó,
como eu tenho uma frase que é atrelada ao projeto, o funk é cultura, sim. E aí me perguntaram uma vez, você não acha essa frase muito agressiva? Eu falei, não. Porque a gente já quando chega numa reunião, por ser mulher, já somos caladas, porque eles não deixam a gente falar. Sim. E quando se fala de funk, pior ainda. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma fase de impacto agressiva para mostrar, ouve o que eu tenho para dizer? Sim. E às vezes nem é só isso. Às vezes você tá falando como qualquer cara falaria, mas parece agressivo ou parece doce. Então, assim, eles rotulam realmente, né? Mas isso não aconteceu com a criação da coordenação, porque a coordenação, ela já nasce dentro do teatro municipal. É isso que eu ia falar. Então, ela nasce no teatro municipal. Quer aceite ou não aceite, antes tarde do que mais tarde. É sim, nasceu lá, no Teatro Municipal. Olha que lugar histórico. Que lugar histórico, aquelas pessoas. A construção daquele momento se permitiu que fosse feito daquela maneira. E foi bom. Sabe por quê? Porque saiu o poder da caneta. Quem assinou ali, quem botou a cara a tapa ali, foi essa gestão. Então, e não tem o que dizer. Já está na história. Mas sim, assim, eu pretendo entender esses processos mais para frente. Sim. De uma criação sempre em conjunto com o poder público. A gente tem que escutar de todo mundo. É o que... E é puxado, assim, porque você... o funk, você dá você passa pela alguns personagens, pela vaidade e até a insanidade. Então, você passa por esses dois lugares, assim. Então, a pessoa é muito boa, mas extremamente vaidosa. E como mexe com paixão, né? Mexe com paixão, todo mundo tem. Eu sou mais apaixonado pelo funk do que fulano. Eu fiz aquilo. E não é isso, né? Não é isso só. A maturidade de haver o que o samba teve, o rap, pelo menos nesse momento de construção, né? Eu avalio assim hoje, unir e vamos embora para ver o que vai dar. Né? Mas é isso, assim. Mas é isso. A intenção agora é a gente continuar os projetos que já foram idealizados, né? Sim. Se parou por conta do momento eleitoral, realmente. Então, a gente teve que parar. Mas continuar. Dar continuidade sim, exatamente. Até o final do ano. Agora, a gente está acabando aqui. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, falasse a rede social do seu projeto lá na cidade de Tiradentes. Sim. Né? E convido você para participar, assim, se tiver algum evento do Funk SP, você vir conhecer o calor aqui da cidade Ademar. Não é a CT, mas é a CD. É CD. Tá bom? CT uma CD, né? É isso mesmo. Bom, minhas redes sociais tá Rubiamara SP, né? Ou Colmeia Tiradentes. Né? Então, siga lá esses dois. Eu sou fundadora do Colmeia Tiradentes. Sim. Então, lá a gente trabalha... a gente já trabalhou com quase todos os projetos sociais de base. Ai, que legal. Então, a gente já trabalhou desde a alimentação à reforma de casa. Olha, que top. Então, a gente trabalha isso e hoje ele o projeto se mantém. Não mais comigo à frente, né? Não dá, né? Duas Rubi não dá. Ainda, né? Ainda. Mas, e é isso, assim. Então, muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Vida longa pro podcast, né? E a gente vai se falando. E aqui tá o livro. Esse é o meu primeiro livro que eu fui biografada. Ai, que top. Chique, esse. E o outro livro que esse eu escrevi realmente, que é sobre Cidade de Tiradentes. Muito legal. Depois você manda pra gente aqui. Depois eu vou mandar pra vocês o videozinho dela autografando o livro pro podcast. Pro podcast é isso, gente. Então é isso. Muito obrigada. A gente volta a se falar em breve. E é isso, né? Conversar com a câmera é diferente, né? Não pode falar tudo. Gente, obrigada e até o próximo. É nóis. Projeto Funk SP, segue lá e acompanhe lá os eventos, hein? É isso, gente. Pra lá.